A Copercana foi fundada em 5 de 7 de 75 por um grupo de agricultores que adquiriram lotes aqui na colonização feita pela colonizadora 31 de Março, que vendeu esses lotes para esse pessoal que morava em Nometóquio, Itapera, Espumoso, aquelas cidades circunvizinhas lá, e se reuniram e resolveram, como vinham todos para cá, para Água Boa, eles tinham adquirido os lotes aqui em Água Boa, então resolveram, já fundaram uma cooperativa para que ela ajudasse eles na agricultura que se iniciava aqui, pois sem o apoio de uma cooperativa ficava mais difícil individualmente cada um. A cooperativa, a Copercana, leva o nome de Cooperativa Canarana Limitada, que é em homenagem ao município, ao assentamento da época de Canarana, que se iniciou em 72. Então, esses moradores que vinham para Água Boa resolveram fazer uma homenagem a esses pioneiros do Canarana, colocando o nome de Cooperativa Canarana Limitada. Ela nasceu, o primeiro presidente, então, na época, foi o pastor Norberto Schwantes. O segundo presidente, o vice-presidente, foi o Pedro Oroz, que era morador, que foi vir ser o morador aqui de Água Boa, que foi o primeiro administrador depois, com o tempo, do município de Água Boa. E o secretário foi o Arlindo Arlindo Lesse. Então, os colonos lá, eles adquiriram essas áreas, esses colonos lá do sul, eles adquiriram essas áreas aqui, e aqui não tinha ninguém aqui em Água Boa. Então resolveram se unir para começar a fazer uma coisa grande. Para eles ter aonde eles pudessem se apoiar, e aonde, com a união, com a força da união, eles iriam vencer as batalhas aqui na agricultura, porque na época aqui não tinha tecnologia nenhuma. Os caras sabiam que dá arroz, dá milho, mas assim, mandioca, essas coisas. Mas não tinha assim o conhecimento de como proceder. E também não tinham conhecimento de praticamente nada, não tinha estrada, não tinha armazém. Então, nessa união, nessa criação da Copercana, aí foi feito o projeto para fazer um armazém na Tabazul, um armazém na Chavantina, um armazém em Água Boa, já um armazém maior aqui em Água Boa, um armazém em Canarana, grande também, um armazém em Garapu. E depois ela foi e graças a Deus, a união desse pessoal que veio lá, vou repetir de novo, veio lá até de Tenente Portela, de Nometóquio, Carazinho, de Itapera, Espumoso, de Campos Borges, enfim, todas aquelas cidades. Esses colonos vieram para cá e, através dessa cooperativa, eles foram se fortalecendo. Eles tiveram aonde se escorar na hora da precisão.
A cooperativa, ela foi bem nos primeiros anos, que ela viu a necessidade de criar um supermercado em cada localidade desses, uma loja de material de produtos agropecuários e uma loja de peças. E daí foi ampliando, e aí ela foi criando uma fábrica de beneficiamento de arroz, porque o grande produto nosso era o arroz, uma indústria de ração, que nós fornecemos ração para suínos e aves, para todos os nossos associados. Aí foi comprado a usina de calcário, que é hoje aqui no Cocalinha, que era da Copercana, e foi criado, e com o tempo nós tivemos também uma indústria de sal mineral, um campo de experimentação de produtos de soja, arroz, milho, que a Copercana foi fazendo para transmitir tecnologia para o nosso associado. Hoje é o governo que faz, naquela época nós que tivemos que fazer, a Copercana que teve que fazer esses campos de experimentação. E nós tínhamos um centro de tecnologia também aqui na Chavantina, que transmitia tecnologia aos filhos de associados, aos associados que tivessem interesse de aprimorar os conhecimentos tanto na agricultura como na pecuária. E assim ela foi crescendo. Nós chegamos a ter 14 unidades na Barra, Tabazulo, Chavantina, Água Boa, Serra Dourada, Canarana, Garapu, Culuene, Terra Nova do Norte, Anaterra, e depois nós tivemos em Paranatinga, em Gaúcha do Norte, depois nós tivemos aqui embaixo no Norberto Schwantes, aqui na Cascalheira, a Querência, que eu tinha deixado fora, né? Então, nós, todas essas unidades, nós tínhamos o armazém de recebimento de produtos, especialmente de arroz, e depois começamos a difundir o plantio da soja, e com todas as zonas, onde tinha os armazéns, tinha um mercado, tinha uma lojinha de peça de trator, de implemento agrícola, e tinha uma loja de produtos pecuários, que era dirigida para a pecuária. A Copercana, ela foi a responsável pela criação do grande negócio, do grande agronegócio que existe no Mato Grosso. Ela que teve a coragem de iniciar o grande plantio em termos de lavouras mais extensas, lavouras maiores, daquelas lavouras de 50, 60 hectares. Então, ela foi responsável dentro do estado do Mato Grosso de trazer os outros olhar de fora, ver o que nós estávamos fazendo e começar a criar essas grandes fazendas, essa grande agricultura que existe hoje no Mato Grosso. Ela foi, em 2, 3 anos, 5 anos, ela foi a maior arrecadadora de ICM do estado. Ela teve por 2 anos o seu Orlando Rever, que foi presidente, como o empresário do ano do estado, como ele era presidente da Copercana. Então, a Copercana tem um serviço imenso prestado ao Mato Grosso e ao Brasil. E ela teve uma decadência, depois, mais tarde, em virtude da falta de estrutura logística, como estrada, como pontes, como telefone, como energia, como
muita coisa que faltou, que nós não tínhamos condição de ter na época. Então, nossos custos se elevaram muito. E nós se elevaram muito, levando com isso a muito agricultor ter problema financeiro e não conseguir vencer as suas dívidas por causa dos altos custos para você plantar e os baixos rendimentos na venda de produto. Então, eu sempre falo, eu fui diretor da Copercana, já quase quando ela já estava com decadência, mas eu sempre falo, o que existe hoje aqui, que existe em termos de cidades tipo Chavatina, Canarana, Água Boa, Terra Nova do Norte, Anaterra, Querência, essas todas se devem, a Gaúcho do Norte, todas devem a sua criação e o seu desenvolvimento às ações praticadas pela Copercana. Então, hoje nós tem gente que fala, a Copercana quebrou porque foi mal dirigida. Não foi. Faltou para nós maior apoio também do governo federal e do governo estadual. Porque nós era obrigados, nós não tínhamos sonegação de imposto, nós era obrigados a pagar o imposto, nós vendíamos um produto, todos os nossos produtos que nós vendíamos, nós pagávamos ICM, pagávamos imposto, todos eles certinho. Diferentemente dos outros concorrentes nossos, que podiam sonegar, porque era eles, os donos, nós era uma sociedade que nós devíamos prestação de conta para essa sociedade. Então, eu me orgulho de ter feito parte dessa, e o povo também que fez parte, os fundadores, eles fizeram uma grande coisa em termos de Mato Grosso, fizeram assim algo que realmente naquela época ninguém acreditava que ia se tornar o que se tornou hoje. Uma cidade como Água Boa, como Canarana, né? Ninguém ia acreditar na época. Mas a força da união desse pessoal, a força do meu trabalho, né, desse pessoal, a força de querer progredir, de transformar essa região, e eu falo hoje, essa região, ela parece um milagre de Deus, porque aqui nós temos uma produção assim espetacular hoje em dia. Nós não temos assim, o tempo nosso é normal, o tempo de chuva, o tempo de seca. Nós não temos contratempos aqui com o tempo. Eu digo assim, os temporais, essas coisas que tem lá, tem alguma coisinha, mas muito pouco. Então, eu acho que nós escolhemos certo vir para aqui, para Água Boa. Porque, e a criação da Copercana foi mais certa ainda. Porque essa que foi a responsável de segurar realmente o nosso agricultor aqui nessas cidades que eu já falei.